Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Hoje falamos de um estudo pioneiro sobre o cancro do útero. Na segunda parte do nosso programa, o destaque vai para um projeto europeu de manutenção de aviões. Mas para já, o cancro do útero e uma investigação que conclui que a diversidade dentro de cada tumor é reduzida. A minha primeira convidada, Cátia Silva, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Antes de falarmos da vossa investigação propriamente dita, explicar aqui um pouco melhor o que é o cancro do útero. Eu sei que é um dos mais frequentes entre as mulheres portuguesas, é assim? Sim. Olá, agradeço desde já o convite, é com muito gosto que estou cá hoje. Falando sobre o cancro do útero, especificamente do meu estudo, que é o cancro do endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é o revestimento interno do útero e é, sem dúvida, tal como disse, um dos cancros ginecológicos ou do aparelho reprodutor mais frequente nas mulheres, a nível mundial. É um cancro frequente, maioritariamente em mulheres pós-menopausa, com mais de 50 anos, e existem alguns fatores de risco associados a esse cancro, nomeadamente a obesidade, doenças derivadas de tratamentos hormonais e vários outros, assim sendo. Eu não sei se me sabe dizer, é possível detectar os primeiros sintomas deste cancro ou é difícil? Normalmente o sintoma mais frequente é uma hemorragia uterina, fora de contexto. Dores abdominais, mas normalmente não existe um sintoma específico para esta doença. Não existem métodos de rastreio, portanto é difícil de diagnosticar. E o tratamento? O tratamento é variável, depende de vários fatores, nomeadamente da idade da doente, da patologia que essa doente tem, do grau de agressividade dessa neoplasia. Existem vários fatores que devem ser ajustados com a clínica. Não é a minha área, mas... Pronto. Mas já nos dá aqui Sim. algumas luzes para então falarmos um pouco do vosso trabalho, da Sim. vossa investigação. Fale-nos então um pouco... O meu trabalho está inserido na minha tese de mestrado, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e em conjunto com os meus orientadores, que são patologistas especializados na área, procuramos desenvolver um estudo que nos permitisse elucidar algumas coisas que já são verificadas na rotina, no diagnóstico dessas neoplasias. E então estipulamos uma metodologia que permitisse perceber se o tumor de uma doente específica se era muito variável, ou seja, se as células que os constituem têm características muito diferentes entre si. Tivemos que rever a literatura, ver o que é que já existia na área e percebemos que aquilo que nós queríamos estudar ainda não estava descrito, ou melhor, não estava descrito como nós esperávamos. E então, em conjunto com diversas instituições, nomeadamente o IPO do Porto, o ICBAS, o Hospital de São João, tentamos estabelecer uma cooperação entre diversas instituições e fazer este estudo. O nosso estudo não tem implicações diretas na terapêutica, nem na decisão terapêutica das doentes, mas é fundamental porque permite-nos ter um conhecimento científico mais aprimorado nesta área. E tanto é que foi destacado numa das revistas mais conceituadas e portanto, temos muito gosto em continuar o estudo. E que conclusões é que chegaram? As conclusões que nós chegamos é que dentro de cada tumor existe variabilidade, ou seja, as células e os componentes de cada tumor variam, mas essa variabilidade não é muito, ou seja, é reduzida. Isto
parece estranho dizer isto, ou seja, estamos à espera de ter muita coisa e dizemos que é pouco, mas o mais importante é que nós utilizamos uma metodologia que ainda não estava publicada, ou seja, foi a primeira vez que esta abordagem, o estudo como foi feito, foi publicado. E é sempre bom, e é sempre uma mais-valia, claro, haver estudos que promovam estudos subsequentes e aprofundar o conhecimento naquela área específica. E é isso que nos dá um grande alento. Uma das características deste vosso estudo foi o número de amostra. Fizeram-no com muitas amostras, uma quantidade de amostras muito grandes. Nós estudamos detalhadamente e muito minuciosamente cada tumor, ou seja, nós tentamos fazer um estudo aprofundado de cada tumor, porque se nós queremos ver se o estudo, se as características das células variam, nós temos que estudar minuciosamente cada tumor. E foi isso que nós tentamos fazer e foi isso que nós demonstramos. E gostaríamos de ter uma amostragem maior e lá está, continuar com o estudo, se assim houver condições para tal. A diversidade de cada tumor implica um tratamento diferente para cada doente? Sim, já existem estudos do género, do nosso, ou seja, da variabilidade das células e das características das células tumorais noutros tipos de tumores e noutros órgãos, e já está descrito em vários deles que a diversidade, ou seja, as características das células, a variabilidade que elas têm, pode implicar prognósticos diferentes e pode também levar a terapêuticas diferentes. Aliás, existem já terapêuticas que são definidas em características específicas que aquele tumor ou aquelas células daquele tumor possuem. Ou seja, nós tentamos afunilar os tratamentos para a característica que vai dar uma melhor resposta. Há tumores em que isso já está muito bem descrito, já está bem estudado, como por exemplo o cancro da mama, que também é o cancro mais frequente nas mulheres, mas existem outros tumores em que isso ainda não está bem estudado, em que ainda não está bem definido, por muitas razões, por a variabilidade do próprio tumor e por vários fatores intervenientes nos fatores de risco do desenvolvimento desse tumor. Ou seja, ainda temos que batalhar mais e estudar mais para chegar lá. Mas é um fator muito importante, a diversidade, e que nós esperamos que seja uma possibilidade de continuar a estudar. Cátia Silva, e se tiverem mais investigações ou desenvolvimento desta investigação, vou ter muito gosto em tê-la cá novamente no Mentes que Brilham. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Porto Canal, ao nosso programa. Obrigada. Vamos agora falar de um